Boa noite a todas e todos. Estamos muito felizes e também ansiosos por fazer essa discussão com os nossos filiados, filiadas, e também não só, né? Nós convidamos para essa reunião professores em geral, né? Porque afinal de contas todos estamos no mesmo barco, todos nós temos sérias preocupações com relação à nossa aposentadoria, seja os professores que já estão na aposentadoria e estão vivenciando, na verdade, uma perda de direitos muito significativa nos últimos anos, mas não só isso também, a gente tem que pensar até em quem está entrando agora, né? Mesmo os professores que estão entrando agora, depois das últimas reformas ou contra-reformas, né, previdenciárias, a gente também teve perdas de direitos muito significativas que impactam diretamente as possibilidades de remuneração, né, as possibilidades de valorização salarial para quem depois, né, vai sair da ativa e entrar para a aposentadoria. Então, nós hoje preparamos, né, para essa discussão um primeiro momento em que nós vamos ouvir alguns especialistas sobre o assunto, e depois um segundo momento em que a gente pretende fazer um espaço de discussão, né, anotar as perguntas de vocês aqui pelo chat, ou mesmo, né, abrir um pouquinho aí para que cada um se manifeste também, tem alguma dúvida ou alguma reflexão a fazer, para que a gente tenha esse momento depois de discussão, depois desse primeiro momento das falas qualificadas. Bom, os nossos convidados e convidadas eu vou apresentar logo mais, né, mas já adianto aqui o meu agradecimento ao Dr. Leandro, do Andes Nacional, que é assessor, né, assessor jurídico do Andes Nacional, e que fará uma exposição, ele também é especialista em direito previdenciário, fará uma exposição sobre o tema, também na perspectiva do Andes, do Sindicato Nacional. E agradeço muitíssimo também a disponibilidade das colegas da AGPREV em estarem aqui conosco, né? Depois eu vou apresentá-las um pouquinho melhor, mas nós temos a Natália, a Kemily e a Cristiane, que estão aqui conosco, e que foram também, né, por intermédio da doutora Marta, nossa assessora jurídica, foram convidadas para estar aqui conosco. Então, muito obrigado pela presença de vocês, tá bem? Eu vou passar rapidamente a palavra para o nosso presidente e para a nossa vice-presidente, fazer uma breve saudação inicial a vocês, e depois ainda gostaria de passar a palavra rapidamente para a doutora Marta, que é a nossa representante do jurídico da Duemes, para a gente fazer uma saudação breve aqui para os participantes, e depois, na sequência, a gente vai passar a palavra para os especialistas. Então, Marcelo, Érica e Marta na sequência. Boa noite a todos e a todas. Queria reforçar o que disse o Vomir, agradecer, né, o pessoal da AGPREV, a Natália, a Cristiane, a Kemily, o Dr. Leandro, né, o assessor do Andes, e especialmente a doutora Marta, que tem feito, nesse pouco tempo, um trabalho muito importante, né, e muito interessante, aí já trazendo o pessoal da AGPREV. Agradecer, então, também o Vomir por todo o empenho em organizar tudo isso, né, eu tive que, no final, sair, não pude ficar. E também a todos os aposentados, especialmente, que estão presentes. A gente, desde a campanha, tem falado da importância da questão dos aposentados, né, porque o setor dos aposentados é o que mais teve perdas de direitos nos últimos anos, né, e há uma tendência que isso continue. Nós temos, infelizmente, muitos aposentados em situações, inclusive de dificuldade financeira, do tamanho das perdas que ocorreram, né, perdas salariais, e também pelo problema que a gente já discutiu várias vezes, da criação dos níveis de carreira, que deixou os aposentados de fora da progressão, né, e esses níveis acabaram servindo como reposição salarial
e os salários e os aposentados ficaram de fora dessa reposição. Mas, enfim, dizer também que os aposentados são um número cada vez mais expressivo dentro do sindicato, né, e na UEMS também. Hoje, na do UEMS, passa de 15%, ou seja, é um número expressivo. E é um setor que nós temos que ter bastante atenção, né, e trazer junto para a luta. Então, é isso que eu queria dizer. E agradeço a todos. Eu vou tentar acompanhar, mas eu vou ainda, tenho que seguir ainda a viagem, tá? Obrigado a todos e a todas. Obrigado, Marcelo. Passo a palavra, então, para uma saudação inicial da professora Érica, nossa vice-presidente da UEMS. Quero, primeiramente, né, saudar todos os colegas que estão aqui conosco, né, bastante gente, o tema realmente mobiliza, é fundamental para as nossas vidas. Também saudar, né, os especialistas, o Dr. Leandro, acho que eu já tive a oportunidade de conhecê-lo em algum evento do Andes, a nossa advogada, a doutora Marta, que tem feito um trabalho, como faço as palavras do Marcelo a minha, né, um trabalho muito competente conosco, e as pessoas da AGEPREV, né, Cristiane, Kênia, não sei se é assim o nome, e Natália, por estar conosco, né, poder esclarecer questões de um tema tão importante, né. Veja, a gente está sendo, né, sucedido por contrarreformas, né, quando ainda eu entrei, era 80% dos maiores salários, agora é 80% do total, e a gente não sabe o que mais vem pela frente, né, o que já sinaliza que quem entra parece que tem condições piores ainda do que entrou, assim, há uns 10, 5 anos, né, então acho que a gente precisa entender um pouco isso de uma forma bastante técnica, aprofundada, né, e conhecer bem, né, porque essa questão é uma questão fundamental para a gente até pensar nas nossas pautas de lutas, né, o que está em termos de aposentadoria, o que nós temos que reivindicar e que lutar, e também quando a gente se coloca para discutir o plano, né, de carreira, cargos, condições de trabalho, a gente tem que ter como horizonte a nossa condição, né, lá na frente de aposentadoria, em que isso implica, né. Então, eu acho que esse tema, ele é fundamental e mobilizador mesmo, né, de todos nós, trabalhadores da universidade e da educação. Então, agradeço, obrigada, Valmir, pela organização, né, e por esse espaço aqui, nós temos esse espaço para a discussão de um tema tão central. Obrigada. Érica, lhe passo a palavra para uma saudação inicial da doutora Marta Carmo Tax, que é a representante do nosso jurídico, né, da UEMS. Já antecipo o agradecimento aí a Marta por ter feito esse contato, né, muito bacana com as especialistas, né, que trabalham na AGEPREV para poder estar nessa noite aqui conosco. Obrigado, doutora Marta. Boa noite a todos os professores, professoras, em nome do Marcelo, do Valmir, da Érica, e eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né, para tratar de um tema, assim, de bastante relevância. Cumprimento também o meu colega, o doutor Leandro. Doutor Leandro, é um prazer estar aqui contigo. E, assim, essa luta, né, dos aposentados é uma luta longa de sempre, e os brasileiros não estão acostumados, né, a se preparar para a aposentadoria. Né, estatísticas mostram que daqui a 30 anos, mais de quase 50% ou mais de 50% da população serão de idosos, e nós não estamos preparados, né, tanto as instituições quanto os próprios idosos estão preparados para essa nova dinâmica que o mundo está trazendo, né. Hoje, os nossos filhos não estão querendo ter filhos, né, antigamente as famílias eram maiores, tinham mais cuidadores, então nós temos que nos preparar para esse mundo que vai se tornar realidade em poucos anos. E os professores com outras categorias também acabam trabalhando demais, dando aula demais, e quando se tornam idosos, aí vão correr atrás de seus direitos.
Eu creio que o doutor Leandro vai fazer uma visão global aí sobre como que está hoje a questão da aposentadoria para os servidores públicos. E eu, doutor Leandro, não sei se o senhor comunga comigo, eu sou também mediadora, né, sou especialista em direito do trabalho, direito processual do trabalho, na parte de direito coletivo, e também sou mediadora. Então, como mediadora, eu sei que os professores vão precisar muito na hora de se aposentar, né, das instituições, e no caso aqui no Estado é a GPREV, que é a Agência de Previdência, são eles que vão receber os pedidos, então eles estão acostumados, né, a saber quais são as dificuldades que os professores enfrentam. E eu acho que nós, tendo uma boa relação com essas instituições públicas, vai facilitar bastante o trabalho, porque sempre é melhor a gente resolver na área administrativa do que na área judicial. Por isso eu fiz o convite. O doutor Jorge Martins, que é o presidente, né, da agência, disponibilizou 3, né, especialistas, cada uma na sua área, para que também colabore com a sua fala, doutor Leandro. Espero que a gente tenha uma noite, uma reunião bastante alegre, bastante proveitosa, e que tenhamos outras também, né? Não acho que não vai hoje tratar de casos especiais, mas assim, no geral, né, para que os professores possam ter uma ideia de como está sendo, como a política, né, em frente, né, o governo, a instituição da aposentadoria, e também hoje a visão do nosso Estado sobre isso e como pode ajudar os nossos professores, né, daqui para frente. Eu agradeço muito, né, pelo convite e sempre à disposição. Que tenhamos uma ótima noite. Muito obrigada. Obrigado, doutora Marta. Aproveito aqui para saudar a doutora Andressa, que também está aqui acompanhando esta reunião. A doutora Marta nos atende, né, nos assessora juridicamente aqui em Campo Grande, e a doutora Andressa tem um escritório em Dourados. Então, nós temos 2 representações locais da nossa assessoria, com possibilidade de atendimento também por via remota e atendimento das unidades, né? Enfim, algumas coisas que a gente já passou para os nossos filiados, nesse momento em que a gente, né, fez uma renovação também da nossa assessoria jurídica. Agradeço mais uma vez a participação de todas e todos aqui, lembrando que essa reunião, nós fizemos um convite para além até dos nossos filiados, então tem alguns colegas aqui que não são filiados, e que também estão participando, porque é um tema que interessa a toda a categoria, assim como interessa ao sindicato também, a gente ter mais filiados para que a nossa força coletiva seja ainda maior. Eu vou passar a palavra para o doutor Leandro, só antes faço uma apresentação rápida. O doutor Leandro Madureira Silva é advogado especialista em direito previdenciário, ele é sócio do escritório Mauro Menezes e Advogados, que é o responsável pela assessoria jurídica do Andes, né, o nosso sindicato nacional, que congrega mais, se não me engano, mais de 80 mil docentes de ensino superior pelo Brasil, e do qual nós somos seção sindical. O doutor Leandro também ele é mestre em educação pela Universidade de Brasília, professor do PPG em Direito de Trabalho e Previdenciário da Uniceub, também em Brasília. Doutor Leandro e professor Leandro, seja bem-vindo, mais uma vez aí nossa gratidão por você ter um tempo aí para participar conosco e trazer um pouco da tua experiência e da tua visão sobre esse tema tão importante para nós, que é a aposentadoria e a previdência nos dias de hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Boa noite a todos e todas. Primeiro, queria agradecer ao convite do professor Volmir e também, né, do professor Marcelo e da professora Érica. É uma satisfação para mim estar aqui, é sempre muito importante a gente ter o contato com a base, né, de professores das seções sindicais, né, os associados do Andes, porque fazendo esse tipo de conversa, tendo esse tipo de encontro, que a gente consegue identificar, né, os gargalos, as dificuldades, os problemas que surgem no dia a dia e trabalhar para a solução dessas questões. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui. Cumprimento minha colega a doutora Marta, doutora Alessandra, que também está por aí, as colegas da AGPREV, em especial todos e todas que estão aqui acompanhando essa reunião, esse encontro. Já de antemão fico à disposição para os esclarecimentos que acontecerão nesse momento, mas também para aqueles que acontecerem no momento seguinte, né, sobretudo porque
a reunião vai ser gravada, então pode acontecer de algumas pessoas terem dificuldades, terem dúvidas e questões que queiram tratar no momento posterior. Então, ao final da apresentação, eu vou deixar os meus contatos, e claro que a doutora Marta também tem plenas condições de fazer a intermediação, e se precisar de qualquer tipo de contribuição da Assessoria Jurídica Nacional, fique à vontade para me contatar. Bom, eu fiz um slide, né, para poder subsidiar um pouco a minha fala, então vou apresentar aqui para vocês, mas o objetivo principal é realmente ter um panorama das nossas modificações, né, as principais modificações que aconteceram nos últimos anos. Então, dentro dessa perspectiva das modificações que aconteceram, deixa eu só ver se eu consigo colocar aqui. Está aparecendo a página do antes, né? Então, peraí, só um segundo. Vou apresentar outra coisa. Aqui. Vocês estão vendo a tela do slide? Todo mundo enxerga, né? Sim. Perfeito, maravilha, então. Bom, já fui apresentado pelo professor Volmir, não vou trazer mais qualquer tipo de ponto em relação a isso, mas hoje eu queria falar rapidamente sobre os pontos relevantes acerca do direito previdenciário, da previdência dos servidores públicos a partir de 2019, que foi quando a gente teve a principal modificação das regras previdenciárias aqui no âmbito da União, e que se repetiu para todos os estados e para todos os municípios. Vou falar também das reformas anteriores, que aconteceram em 98, 2003 e 2005, só para que vocês tenham um panorama geral daquilo que já aconteceu de modificação no sistema previdenciário. Vou tratar da previdência complementar dos servidores públicos, que é algo que, onde não foi implementado, certamente será implementado, e vou tratar de alguns pontos controvertidos acerca da última modificação da reforma de 2019. Mas antes de tudo, eu trago aqui alguns aspectos políticos, né, que são importantes no campo da luta de todos os docentes, de todos os professores e professoras das instituições de ensino superior. A reforma de 2019 ela foi, sem sombra de dúvidas, a pior reforma da Previdência que nós já tivemos ao longo dos anos, desde a edição da Constituição Federal de 88. Ela trouxe regras muito rígidas acerca dos critérios de elegibilidade, então ela aumentou muito idade e tempo de contribuição para que os professores e professoras consigam se aposentar. Ela trouxe modificações significativas acerca das regras de cálculo, o que faz com que o valor dos benefícios tenha um decréscimo, tenha uma diminuição no momento da aposentadoria. Ela trouxe modificações significativas sobre regras de pensão por morte, aposentadoria por incapacidade permanente, mas ela trouxe modificações estruturais que são muito preocupantes. E que essas modificações, ou a maior parte delas, também foi absorvida pelo Estado do Mato Grosso do Sul. Então, quais foram essas modificações estruturais que a gente precisa ter no nosso campo de luta, na política do sindicato? A primeira modificação foi a possibilidade de se instituir uma contribuição extraordinária. Vocês realizam contribuições mensais, né, para a Seguridade Social, com o objetivo de financiar a aposentadoria, os benefícios previdenciários no futuro, para fazer jus à aposentadoria. Não existe benefício previdenciário sem contribuição. Então, essa contribuição que vocês pagam todos os meses é uma contribuição ordinária. Todo mês tem o desconto dessa contribuição, no futuro vai ter a aposentadoria. Se houver o reconhecimento de que o sistema previdenciário dos servidores estaduais do Mato Grosso do Sul é deficitário, ou seja, ele não é um sistema equilibrado, em que a quantidade de dinheiro que é arrecadado seja suficiente para o pagamento dos benefícios, então, numa hipótese de déficit previdenciário, é possível que seja instituída uma contribuição extraordinária. Então, além da contribuição mensal que vocês pagam, é possível que seja instituída uma contribuição extraordinária com o objetivo de equacionar o déficit, ou seja, de pagar a dívida
do sistema previdenciário. E isso é extremamente preocupante, por quê? Porque essa contribuição extraordinária, ela pode perdurar por até 20 anos. Então, imaginem, vocês que estão em atividade, ou vocês, inclusive, que estão aposentados, podem ter uma oneração ainda maior em relação à remuneração ou em relação à aposentadoria de vocês, se por um acaso acontecer o déficit previdenciário dentro do estado do Mato Grosso do Sul. Não pensemos que isso é improvável de acontecer, sobretudo nos estados, os regimes próprios de previdência, nos estados e municípios, os regimes próprios de previdência, tem uma dificuldade significativa de manter um equilíbrio financeiro atuarial, seja por políticas de governo, seja por questões relacionadas à gestão do sistema previdenciário, em gestões antigas, enfim, né, a dívida que é acumulada ao longo dos anos, existe sim uma dificuldade muito grande de manter as contas da Previdência em equilíbrio. Então, é possível que ocorra o déficit previdenciário e que esse déficit seja equacionado por todos vocês, independentemente de estarem aposentados ou não. Temos uma reforma administrativa que está em tramitação e que provavelmente, né, em maior ou menor grau, vai ser aprovada de alguma forma. Essa reforma administrativa também vai repercutir para os estados e municípios e ela gera a precarização do sistema do direito administrativo, da forma como o serviço público é prestado. Significa que nós teremos vínculos precários, nós teremos pessoas que não contribuirão para o regime próprio de previdência, o que faz com que a perspectiva futura do sistema previdenciário fique ainda mais deficitária, porque se eu tenho menos servidor de cargo efetivo, tenho menor arrecadação e tenho maior possibilidade de déficit da Previdência, e ao fim e ao cabo todos vocês acabam sendo penalizados pela existência desse déficit. Então esse ponto da existência de contribuição extraordinária, a despeito dele estar em discussão no Supremo Tribunal Federal, da gente ter um panorama relativamente positivo de que ele seja declarado inconstitucional, a verdade é que ele existe, ele está posto, e é um ponto que deve ser levado em consideração no campo político de modificação das regras previdenciárias que geram maior prejuízo. Temos alguns outros pontos, como a relativização da integralidade, que eu não vou adentrar, porque provavelmente os colegas da OGPREV vão falar especificamente sobre, né, regras de cálculo e a forma como o benefício é concedido. Temos um outro ponto que aí afeta aquelas pessoas que estão muito próximas da aposentadoria ou que se aposentaram, mas ainda não tiveram a chancela da aposentadoria pelo Tribunal de Contas, que é acerca da possibilidade da anulação da aposentadoria se por um acaso tiver algum tempo de contribuição que não tem a evidência de que aconteceu a contribuição previdenciária. Então, nos tempos antigos, né, os servidores que começaram a trabalhar muito cedo, antigamente era muito comum que a gente tivesse tempo de serviço, mas não conseguisse evidenciar o tempo de contribuição. E esse período, ele foi certificado, ele foi reconhecido pelo órgão gestor do sistema previdenciário, mas se a gente não tiver a evidência da contribuição, ainda que esse servidor já esteja aposentado, isso pode gerar a anulação da aposentadoria. Então, é importante, né, sobretudo que a doutora Marta, a doutora Alexandra consiga, né, identificar se por um acaso esse tipo de anulação vier a acontecer, porque a gente, né, tem condições de fazer o enfrentamento desse ponto, tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial. Outro aspecto relevante é a desconstitucionalização do sistema de previdência. Hoje, qualquer modificação do sistema previdenciário, ele demanda uma modificação da Constituição Federal e da Constituição Estadual. E a partir de 2019, é permitido que essas modificações aconteçam através da modificação, da implementação de leis complementares que regulamentam o assunto. Então, a gente tem um quórum muito menos qualificado para fazer a reestruturação do sistema de previdência por lei complementar do que por emenda à Constituição. Então, esse é um ponto também de debate. A emenda constitucional 103, ela também gerou aí um mau ferimento ao Pacto Federativo, porque ela impôs que todos os estados e todos os municípios deveriam instituir o sistema de previdência complementar. Então, não é mais uma opção que o estado ou o município institua ou não a previdência complementar. É uma determinação da emenda constitucional 103 de 2019, que sim, todos os estados e municípios tenham a implementação do sistema de previdência complementar. Temos também a possibilidade de que uma nova reforma da Previdência aconteça, sobretudo a depender de como tenhamos o resultado das próximas eleições, com o objetivo de se instituir o sistema de capitalização ou a privatização do sistema de previdência. É aquilo que todo mercado financeiro deseja,
né, e que a gente tem relutado, tem batido para que não aconteça, mas é uma ânsia do mercado financeiro, porque o sistema previdenciário público, ele gera uma receita muito significativa, né, e é óbvio que quanto mais dinheiro a gente tem, maior a ânsia do mercado financeiro para poder fazer, para poder angariar esses recursos. Outros pontos relevantes, a possibilidade que a gestão da Previdência Complementar aconteça por entidades abertas dentro do sistema financeiro, possibilidade de majoração de idade mínima por lei complementar, e temos também a previsão de que os benefícios de risco, ou seja, aposentadorias por incapacidade permanente, pensões por morte, sejam feitas pelo setor privado. Então, a gente não vai mais pedir pensão por morte ou pedir um benefício de incapacidade permanente lá no órgão gestor do sistema de previdência, vai lá na XP Investimentos pedir a concessão de um benefício de risco. Então, esses pontos, politicamente, são pontos relevantes que a gente precisa levar em consideração na luta política que fazemos. Para poder equalizar o conhecimento de todo mundo, nós temos 3 regimes previdenciários no Brasil. Primeiro, o regime geral de previdência, que é aquele regido pelo INSS e que vai ser aplicado para os trabalhadores da iniciativa privada. Então, todo mundo que é da iniciativa privada é vinculado ao INSS. Todo mundo que é detentor de cargo efetivo, ou seja, servidores públicos detentores de cargos efetivos, tem um sistema de previdência exclusivo seu, que no caso dos servidores estaduais do Mato Grosso do Sul, é gerido pela AGEPREV. Então, hoje, vocês que têm um vínculo com o Estado do Mato Grosso do Sul, vocês não pagam o INSS, vocês pagam Plano de Seguridade Social para a AGEPREV. E temos o sistema de previdência complementar, que é esse que se tornou obrigatório a partir de 2019, com essa determinação de que todos os estados e municípios façam a sua instituição. Bom, tivemos várias reformas da Previdência, a pior delas foi a de 2019, mas nós temos aqui um panorama de como era o sistema previdenciário e como ele ficou. Então, nesses 3 primeiros quadrantes aqui de cima, esse marrom, esse laranja, esse vermelho, nós temos as regras gerais que foram modificadas ao longo dos anos. Então, lá em 1988, a gente tinha aposentadoria por tempo de serviço, eu não precisava ter idade mínima, bastava ter 30 ou 35 anos de serviço, eu conseguia me aposentar. Em 1998, foi instituída a idade mínima, então não me aposento mais com 30 ou 35 anos de contribuição, eu preciso ter idade mínima de 55 para mulher, 60 para homem, 30 de contribuição para mulher, 35 para homem. A partir de 2003, a gente teve uma modificação na regra de cálculo. Então, eu não vou mais me aposentar com base na minha última remuneração, não tenho mais paridade e integralidade. Vou me aposentar de acordo com a minha média de remunerações ao longo dos anos. Mas, claro, todas essas modificações foram muito bruscas, então, todas essas reformas da Previdência trouxeram regras de transição, que são essas regrinhas aqui que estão nos quadrantes de baixo. Então, na Emenda Constitucional número 20, de 1998, nós temos uma regra de transição para garantir o direito de aposentadoria com uma idade um pouquinho menor do que 55 ou 60. Na Emenda Constitucional 41 de 2003, nós também temos uma regra de transição para poder garantir paridade e integralidade para quem já era servidor público até 31 de dezembro de 2003. E temos uma outra regra de transição, também na Emenda Constitucional 41 de 2003. Então, todas essas regras, elas coexistem ao mesmo tempo, e elas vão ser aplicadas de acordo com a data de ingresso do servidor no cargo efetivo. Essas regras hoje, elas vão ser aplicadas até 2019. Então, quem reuniu os requisitos para se aposentar por uma dessas regras até 2019, vai poder se aposentar de acordo com essas regras, ainda que estejam em atividade. Então, se você reuniu os requisitos até 2019, mas você continua trabalhando, você vai poder usufruir dessas regras. A partir de 2019, todas elas foram modificadas, então nós temos um novo ordenamento jurídico de 2019 que muda todo esse contexto aqui que eu apresentei para vocês. Mas nós temos uma outra modificação, eu não tenho certeza se no estado do Mato Grosso do Sul a gente já teve a instituição da Previdência Complementar, mas se não temos, teremos, tá? Por quê? Porque é uma determinação constitucional e é uma determinação vinda com a Emenda Constitucional 103. E o que é esse sistema de previdência complementar? O principal objetivo do sistema de previdência complementar é padronizar, é gerar uma equivalência entre o sistema de previdência dos trabalhadores da iniciativa privada e o sistema de previdência dos servidores públicos.
Como que esse sistema de previdência complementar gera essa equivalência? Ele diz o seguinte: vou aplicar o teto do INSS para os servidores titulares de cargo efetivo. Então, todos os servidores públicos titulares de cargo efetivo que ingressarem num cargo efetivo a partir da instituição da Previdência Complementar terão a sua aposentadoria pública limitada ao teto do INSS. Então, a gente tem uma aproximação entre o sistema de previdência da iniciativa privada e o sistema de previdência da iniciativa pública, instituindo-se o mesmo teto de benefício para todas as pessoas. Isso só é feito no sistema público se nós tivermos a criação do sistema privado, da previdência complementar para os servidores públicos. Aqui no âmbito da União dos Servidores Federais, a Constituição Federal previa essa possibilidade desde 1998, mas ela só foi instituída em 2012. Na União, a Previdência Complementar é gerida por uma instituição que se chama FUNPRESP, que vocês já devem ter ouvido falar por aí, mas é a entidade de Previdência Complementar. Para simplificar, como é que funciona esse sistema de Previdência Complementar? Então, todos os servidores que ingressarem em cargos efetivos a partir do momento em que foi instituída a Previdência Complementar vai receber, no máximo, o teto do INSS. O teto do INSS hoje é de R$ 8.475,55. Então, peguei aqui um exemplo de um servidor que ganha R$ 10 mil. Sobre o teto do INSS, ele vai pagar a contribuição previdenciária. Então, sobre os R$ 8.475, ele vai pagar a previdência para o AGPREV. Aquilo que passar do teto do INSS, ele vai pagar para a previdência complementar. Então, a previdência complementar, o salário sobre o qual ele vai contribuir para a previdência complementar, é a diferença da remuneração com o teto. Então, para uma pessoa que ganha R$ 10 mil, considerando o teto de R$ 8.475, a pessoa vai contribuir sobre a parcela de R$ 1.524. E ela vai contribuir sobre essa parcela com um percentual de até 8,5%. Então, simplificando aqui, você vai pagar 11% sobre o teto do INSS para a AGPREV e você vai pagar 8,5% sobre a diferença da sua remuneração e o teto para a Previdência Complementar. Você vai pagar por mês R$ 129,54, baseando-se no teto de 2026. O Estado, ele vai pagar exatamente o mesmo montante. Ele vai pagar os R$ 129,54. Dá mais ou menos aí R$ 300 por mês. E aí eu pergunto, R$ 300 por mês é suficiente para subsidiar a sua aposentadoria no futuro? Por que eu estou perguntando isso? Porque o sistema de previdência complementar, ele não vai pagar um benefício definido. Ele vai pagar um benefício que vai variar de acordo com aquilo que você tiver acumulado durante a sua vida. Então, se você tiver acumulado R$ 1 milhão, maravilha, excelente. Mas pagando R$ 300 por mês, por ano você vai pagar R$ 3.600 para a Previdência Complementar. Em 10 anos, R$ 36 mil. Quando é que você vai atingir um montante significativo para ter um benefício decente no futuro? É praticamente impossível a gente ter uma reserva significativa, principalmente considerando que a gente não tem aumento das remunerações, que a gente tem a precarização do serviço público. Então, o sistema de previdência complementar é um problema imenso para a velhice das pessoas, para a aposentadoria das pessoas, porque ele achata o valor da previdência pública e ele determina que a complementação da previdência pública seja feita por uma instituição privada que não vai prometer um benefício. O benefício vai variar de acordo com aquilo que você tiver arrecadado ao longo dos anos. Então, para os novos servidores, a partir da instituição da previdência complementar, esse ponto é extremamente preocupante. Para quem está em atividade, eu vou falar rapidamente da aposentadoria por incapacidade permanente, porque a gente teve, já estamos chamando aqui a atenção do tempo, mas a gente teve uma modificação significativa que a gente não tem mais a possibilidade de aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de doença grave, contagiosa ou incurável. Então, o servidor só vai ser aposentado por incapacidade permanente se ele for insuscetível de readaptação. Enquanto ele tiver capacidade laboral preservada, ele vai ser obrigado a permanecer em atividade.
Para quem já está aposentado, um dos pontos também controvertidos diz respeito à pensão por morte. E, infelizmente, todo mundo que está aposentado e todo mundo que está em atividade, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. E o valor da pensão por morte teve uma modificação significativa, que, obviamente, quem morreu não vai sentir, mas a família vai sentir, porque o valor da pensão por morte vai corresponder a uma cota familiar de 50% sobre o valor da sua aposentadoria, mais 10% para cada beneficiário. Então, se você morreu e deixou só o cônjuge vai receber 60% da sua aposentadoria, que é uma redução significativa. Temos aqui também uns pontos relacionados à duração da pensão por morte. A pensão por morte só vai ser vitalícia se o cônjuge sobrevivente tiver 45 anos ou mais. Se tiver menos do que isso, a pensão por morte vai ser concedida dentro de um determinado período de tempo. Então, para resumir, as principais questões que a gente precisa se atentar são aquelas que eu mencionei lá no começo: contribuição extraordinária, a possibilidade de modificação das regras previdenciárias por lei complementar, as circunstâncias relacionadas à gestão do sistema previdenciário pela iniciativa privada. Os pontos mais controvertidos que a gente vai enfrentar para os novos servidores são relacionados à previdência complementar, e para quem está em atividade ou para quem já está aposentado, os pontos mais relevantes que vieram com a emenda constitucional 103 e com as modificações da Constituição Estadual dizem respeito à aposentadoria por incapacidade permanente e as regras de pensão por morte. Não vou entrar nas regras de aposentadoria propriamente dito, porque as colegas da AGPREV que vão tratar desse assunto. E aqui vou deixar a apresentação disponibilizada, aqui com todos os meus dados, os meus contatos, e fico à disposição para o esclarecimento das dúvidas de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Leandro, por essa apresentação, ainda que breve, mas muito interessante, muito organizada, né, sobre esses pontos aí das nossas perspectivas de aposentadoria hoje e os impactos negativos, né, de todas essas contra-reformas que foram sendo feitas depois da Constituição de 88, né. Uma professora aqui no chat, doutor Leandro, ainda para aproveitar um pouco a tua apresentação, ficou em dúvida, a professora Glaucia está perguntando se aquele exemplo que você deu do salário lá de 10 mil do professor e da contribuição, se você já fez aquele cômputo a partir do desconto de 14%, que, se não me engano, é obrigatório também depois da reforma de 2019, e acho que praticamente todos os estados já implementaram, né, o desconto de 14%. Você usou essa alíquota? Não, eu não coloquei o valor da contribuição para a Previdência Pública, né? Eu só mencionei rapidamente, pode ser de 11%, pode ser de 14%, no caso da União Federal, é uma alíquota progressiva, então é uma alíquota média, não é determinada em 11% ou 14%, a gente faz, como faz no imposto de renda, né, aquele escalonamento dentro das rendas, acaba gerando uma alíquota média. No estado, se não me engano, é 14% fixo, né? Então, aqui para vocês, a gente vai aplicar para a Previdência Pública a alíquota vigente naquele momento. Mas o que eu coloquei foi só para exemplificar que vocês pagarão a alíquota X para a Previdência Pública, e aquilo que ultrapassar o teto do INSS, vocês pagam uma alíquota para a Previdência Complementar. Ok, obrigado, professor Leandro. E a gente acabou ficando em torno dos 20 minutos, né? Então, eu também agora vou apresentar as nossas especialistas da AGPREV, que vão fazer uma fala também, né? E vou pedir para que vocês, se quiserem utilizar o tempo de 20 minutos, né, como o professor Leandro, fiquem à vontade. E como eu disse no início, né, nós pensamos essa reunião de uma forma em que a gente tivesse a fala dos especialistas mais ao início, e depois a gente vai abrir para o debate, para poder ouvir também os participantes, todo mundo que queira fazer algum questionamento, ou uma reflexão. Então a gente resguarda essa última parte da reunião para as questões. Também algumas questões podem ser já colocadas pelo chat, depois a gente pode reportar para os nossos convidados. Bom, mais uma vez agradeço a intermediação da doutora Marta, nossa assessora jurídica do sindicato, que entrou em contato com a AGPREV, e agradeço demais a disponibilidade da Natália, da Cristiane e da Kemily para estar aqui conosco. Então, vou apresentar aqui rapidamente.
A Natália Cochiquene Damasceno Ramires, ela é diretora de benefícios da AGPREV. A Cristiane Lima Maciel Nunes, ela é diretora de controle e fiscalização previdenciária. E a Kemily Natane Melo Soares é a gerente de análise de benefícios. Então, não está aparecendo aqui para mim vocês na tela? Deixa eu só ver aqui. Vocês estão com a tela aberta? Se puderem abrir o áudio aí, por gentileza. Sim, estamos. Agora sim. Vou fixar vocês na tela aqui também, para todo mundo, que é mais fácil. Então, mais uma vez, Kemily, Natália e Cristiane, nosso agradecimento, né, mais uma vez sejam bem-vindas à do EMES, né? Lembrando que nós temos também colegas filiados, colegas também que não estão filiados, mas que foram convidados para estar aqui conosco, e agradecemos a disponibilidade de vocês para esse momento. Fiquem à vontade, né, para abordar o tema como vocês quiserem, né, mas, enfim, conforme a gente conversou, a expectativa é falar um pouquinho também do cenário previdenciário aqui do Estado e do trabalho de vocês, né, que imagino que não seja fácil lidar com as tensões que essa temática produz, né. Obrigado mais uma vez. Boa noite. Eu sou a Natália, né, estou como diretora de benefícios da AGPREV, e a gente veio falar um pouco para vocês, fomos convidados para falar um pouco sobre as regras da aposentadoria, sobre o que aconteceu depois da reforma da Previdência. Eu tenho material já preparado, eu achei que eu não ia precisar, mas assim, eu vou colocar ele aqui, a gente vai passando vários pontos que o colega já falou, e aí eu me prendo mais na questão das regras, dos cálculos, que ele passou um pouquinho mais rápido, e eu vou tentar não extrapolar muito tempo. Mas antes de entrar na minha apresentação, eu queria só fazer um adendo sobre a fala dele quando ele falou da alíquota extraordinária, né? A nossa reforma da Previdência, o governo optou na época por replicar o texto federal. Então, vocês podem olhar a nossa Lei Complementar 274, ela é quase uma cópia da 103, né? Então, isso, no nosso texto, ele não está por uma questão de intenção, entendeu? Ele foi replicado do texto federal. Mas nós tínhamos um déficit atuarial de pouco mais de 19 bilhões antes da reforma da Previdência. Com a reforma da Previdência, esse déficit caiu para 11 bi, e nós temos uma lei, a Lei 6.339, de 2024, onde a AGPREV, junto com o governo do Estado, equacionou o déficit atuarial, entendeu? Então, hoje nós temos previsão dos aportes do governo do Estado até 2065, o governo tem aportado corretamente esses valores, então o déficit atuarial nosso está equacionado, certo? O governo não tem intenção nenhuma de fazer uma alíquota extraordinária. Correto? Agora eu vou entrar na minha apresentação, e aí eu vou passar, como eu falei para vocês, os pontos em que o colega já falou, eu vou passar de forma mais rápida, porque a gente tem pouco tempo para falar sobre, certo? Não. Você vai abrir a apresentação aqui para nós, né? Na tela. Ok, tá. É só abrir aí. Deixa eu só fecha o WhatsApp dela, porque ela não precisa mais. Não tem que Mas para não ficar. Agora não. Pronto, agora você pode falar. Vocês veem a tela da apresentação? Sim, deu certo. Essa tela eu trouxe aqui para vocês para falar sobre o nosso marco, né? O marco aqui do Estado para a gente. Nós tivemos a emenda constitucional número 82, né? Em 2020. E o nosso marco é 19 de março de 2020, obedecendo noventena da própria emenda constitucional federal. O nosso marco é 19 de março de 2020.
apesar da nossa lei complementar 274 ter chegado só em maio, a nossa Constituição estadual já falava para a gente, obedecendo noventena da Constituição Federal, já começar a aplicar as regras que estavam dentro da 103. Sobre direito adquirido... Agora já estamos há, sei lá, 5, 6 anos da reforma, poucas pessoas têm dúvida sobre isso. Mas era uma dúvida que na época surgiu muito, né? Então a gente sempre falou muito sobre isso. De quem já tinha direito adquirido na época da reforma, essa pessoa pode a qualquer tempo, né? Ela poderia 1, 2, 5, 10 anos depois solicitar uma aposentadoria numa regra que hoje está revogada, mas que quando estava vigente ela tinha todos os requisitos preenchidos. Mas uma coisa que muitos segurados têm dúvida é que eles acham que preenchendo o tempo de contribuição, preenchendo a idade, eles já têm um direito adquirido naquela regra, sem olhar para todos os requisitos da regra. Então, cada regra tem ali um rol de requisitos, algumas 6 requisitos, 7 requisitos, a pessoa precisa preencher todos para ela ter um direito adquirido naquela regra, né? Então, a gente teve muito problema na época da reforma com isso, de segurado alegando que tinha direito adquirido, mas ainda faltava algum requisito para ele preencher. Sobre isso daqui, eu acho que dá para a gente passar. Os tipos de aposentadoria também. E aí, agora entrando nas regras, eu não vou passar por todas, porque também é demorado, mas assim, a gente ainda tem a possibilidade de uma aposentadoria com paridade, tá? Então, nós temos 2 regras de transição que ainda asseguram paridade, 2 regras de transição que são pela média aritmética, e essa daqui que é uma regra permanente. Para os colegas que não têm muito contato com o vocabulário previdenciário, uma aposentadoria, uma regra de transição, ela é uma regra que vale para o servidor que já era servidor público, que já estava nessa condição na época da reforma. Então, ele sempre vai ter uma data de ingresso limite antes da reforma. Então, é para quem já estava naquela regra do jogo, já tinha aquela expectativa. E a regra permanente, ela vale para todos, se ela for mais benéfica e um segurado que era segurado antes quiser se aposentar nessa regra, ele pode, mas ela, especificamente para os servidores novos que ingressam da reforma para frente, eles só podem se encaixar nessas regras permanentes, eles não podem se aposentar numa regra de transição, porque ela é só para servidores que já eram servidores antes. Então, gente, essa é a nossa regra permanente hoje. Ela é uma regra que só integraliza com 40 anos de contribuição, tanto para homens quanto para mulheres. Certo? Quando eu coloco ali ingresso a qualquer data, porque ela não é uma regra de transição, ela vale para todos. A idade mínima de 62 para mulher e 65 para homem. No mínimo 25 anos de contribuição. Esse não é o tempo total que a pessoa tem que ter. Esse tempo aí é um tempo para aposentar proporcional. Ele vai fazendo 60% mais 2 do que excede 20 anos de contribuição até chegar aos 100% aos 40 anos de contribuição. E mesmo assim, gente, trabalhando 40 anos de contribuição, ainda é uma aposentadoria pela média aritmética. Depois eu vou mostrar para vocês um pouco como funciona a média aritmética. Aí nós temos a aposentadoria por pontos. O artigo 6º da 274 traz essa aposentadoria por pontos. Ali embaixo nós temos uma tabelinha, né? Porque os pontos vão mudando a cada ano, né? Cada ano que passa aumenta um ponto. Isso já veio também na reforma da 103, já veio essa previsão que a pontuação da mulher ia subir até 2033, quando atingisse 100 pontos, e a pontuação do homem ia subir até 2028, quando atingir 105 pontos. Então, hoje nós estamos em 2026, 93 pontos para mulheres e 103 para homens, tá? E aí a gente precisa também preencher a idade mínima, tá? Que na época da reforma foi publicado 56, 61, mas hoje já está em 57, no mínimo 57 para mulheres e 62 para homens. No mínimo 30 anos de contribuição para mulheres, 35 para homens, sendo no mínimo 20 de serviço público e 5 no cargo.
E, além de preencher esses requisitos, preencher a pontuação mínima. Então, não basta a idade mínima e o tempo de contribuição mínimo. A pessoa vai ter que, ao somar a idade e o tempo de contribuição, ter um pouco de excedente, ou do lado da idade ou do lado do tempo de contribuição, para preencher a pontuação mínima, certo? E essa regra aqui, com o ingresso até a data da reforma, né, 19 de março de 2020, ela é uma regra calculada também pela média aritmética, tá? Com essas idades. Aí, nós temos essa mesma regra dos pontos com uma idade um pouco mais elevada, né? Ao invés de 57 para a mulher, 62, e o homem indo para 65 anos. Aí a pontuação, gente, é a mesma, a pontuação não sobe. A única coisa que sobe nessa regra aqui é a idade. O tempo de contribuição é o mesmo, o tempo de serviço público no cargo é o mesmo. Aí, essa regra aqui, com a idade mais elevada, ela assegura a paridade se o segurado entrou no serviço público antes da emenda 41, que é de dezembro de 2003. Então, se ele tiver ingresso até essa data, de dezembro de 2003, ele tem essa aposentadoria com paridade, preenchendo essa idade um pouco mais elevada, tá? Pela regra dos pontos. Essa data, gente, 31 de dezembro de 2003, que é a data da emenda 41, ela é um marco para todas as regras de transição que asseguram paridade, porque é quando a paridade acabou, né? A primeira reforma que trouxe um cálculo sem paridade, o cálculo da média aritmética, foi a emenda 41, né? Foi lá em dezembro de 2003. Então, desde a emenda 41, todo mundo que ingressou no serviço público a partir de janeiro de 2004 entrou sabendo que não tinha mais paridade, certo? Então, esse marco sempre existe. Desde 2003, em todas as outras reformas, esse marco apareceu e permanece. E aí, junto com as regras de transição, que são as regras dos pontos, nós temos a regra do pedágio também, que é um pouco diferente, mas é uma regra também para servidores que já eram servidores na época da reforma e que ainda possibilita uma aposentadoria com paridade. Nessa regra aqui do pedágio, nós temos no mínimo 57 para mulheres e 60 para homens, no mínimo 30 anos de contribuição para mulheres e 35 para homens, sendo no mínimo 20 no serviço público e 5 no cargo. E aí, gente, o pedágio, ele é 100% do tempo que faltava lá na data da reforma, que para a gente é 19 de março de 2020. Então, o que eu faço? Eu paro o tempo de contribuição lá em 19 de março de 2020 e vejo quanto tempo faltava para a mulher completar 30 anos ou para o homem completar 35. E esse tempo que faltava, a gente chama de pedágio. Então, se faltava 1 ano de contribuição, por exemplo, começa a faltar 2. 1 ano que já faltava mesmo, ele tinha que completar, e mais 1 ano a título de pedágio, né? Então, aqui eu tenho um exemplo. É uma pessoa que entrou em 92, uma mulher, que entrou em 92, lá em 19 de março de 2020, ela tinha 10.266 dias, certo? Então, ela tinha 28 anos, 1 mês e 16 dias. Faltavam para ela completar os 30 anos de contribuição, faltavam 684 dias. Então, ela vai trabalhar, a partir de 19 de março de 2020, ela vai trabalhar 684 dias, que era o que já faltava para ela preencher os 20, ou os 30 anos, que é o normal da regra, e ela vai trabalhar mais 684 dias a título de pedágio. Então, ela só completa todos os requisitos da regra, inclusive com o pedágio, lá em 17 de dezembro de 23, que não é quando ela completa 30 anos, é quando ela completa 31, 10 meses e 19 dias, que é os 30 mais o pedágio, certo? E essa regra, como eu falei para vocês, ela é uma regra que ela possibilita uma aposentadoria com paridade, mas ela também tem um cálculo pela média aritmética. Só que diferente da regra dos pontos, que para assegurar a paridade tem uma idade um pouco mais elevada, nessa regra do pedágio aqui, a única diferença é a data de ingresso, tá? Não tem acréscimo de tempo, não tem acréscimo de idade, é só olhar quando que a pessoa ingressou no serviço público. Se ela ingressou até a data da emenda 41, ela aposenta com paridade, e se ela
ingressou a partir de 2004 até 19 de março de 2020, ela aposenta pela média. Por que até 19 de março? Porque essa é uma regra de transição. A partir do dia 20 de março, se ela tiver ingressado, ela não pode mais olhar para essa regra de pedágio, porque essa é uma regra de transição, ela tem que olhar para uma regra permanente, uma regra nova, certo? Sobre as regras da incapacidade permanente, o colega falou bastante, né? A gente queria salientar que a emenda 70 também caiu, né? A emenda 70 foi uma emenda lançada em 2012 que possibilitava uma aposentadoria por incapacidade com paridade, e essa emenda caiu. Hoje todas são feitas pelo cálculo da média, não existe mais paridade para aposentadoria por incapacidade, assim como caiu o rol de doenças graves que ele explicou. Aqui eu tenho incapacidade permanente que caiu. A aposentadoria compulsória também é uma aposentadoria pela média aritmética, já era antes, né? Ela continua sendo pela média e que também só integraliza agora com 40 anos de contribuição. Eu quero mostrar para vocês um cálculo de média. Eu sei, Renan, dá para aumentar um pouquinho a tela? Não. Tem como? Não? Gente, quando a gente fala numa aposentadoria sem paridade, uma aposentadoria pela média aritmética, o que acontece? A média aritmética, ela é padrão no Brasil inteiro, ela é feita da mesma forma. Nós pegamos todos os salários que foram base de contribuição previdenciária desde julho de 94 até a data da aposentadoria e lançamos num sistema que corrige de acordo com o índice que o próprio Ministério da Previdência divulga todo mês, certo? No Sislex, que eles divulgam todo mês. O que acontece? A gente começa em julho de 94, até hoje me perguntaram sobre quando começa a média aritmética. Tem muita gente que acha que é só dos últimos 10 anos. Não, é desde julho de 94. Essa data, ela nunca é alterada, é uma data fixa, que é o primeiro mês de plano real, certo? Para o sistema não fazer conversão de moedas. Mas ele começa em julho de 94. Ah, eu não tenho salário lá em julho de 94, eu comecei a trabalhar em 2000. Começa em 2000. Mas se você tem em 94, a gente pega desde julho de 94. Ah, eu entrei no Estado em 2010 e eu tenho um tempo averbado anterior. O tempo averbado também conta na média. Tem muita gente que, estudando para concurso, fica contribuindo para o INSS só com o mínimo, né? E quando entra no concurso, entra numa carreira boa, com salário alto, e vai averbar esse tempo do INSS, e esse tempo do INSS acaba puxando a média para baixo, porque conta também. Se a pessoa averbar o tempo, quiser contar isso como tempo, ele conta como valor também, e acaba derrubando a média. Então, aqui, como vocês estão vendo, a gente lança os meses, né, de referência, a remuneração de contribuição da época, e o sistema pega esse valor de contribuição e corrige, trazendo para valores atuais. Porque assim, eu já vou estar misturando início de vida funcional com fim de vida funcional, né? Então, não é justo também com o segurado que a gente não faça nem atualização monetária. Então, a lei já determina, né, a lei 10.887, que aconteceu lá com a emenda 41, que haja essa correção, que é pelo índice, divulgado pelo Ministério da Previdência. Então, ele pega esse valor lá da época e traz para valores atuais. Aí, nesse exemplo nosso, em janeiro de 19, o que era 2.365, ele atualizou para 2.999. E aí, é esse valor corrigido que a gente considera na média. O que acontecia na média antiga, antes da reforma da Previdência? A gente atualizava todos os valores, o sistema excluía 20% dos salários mais baixos antes de fazer a média, e na hora da média ele considerava só 80% das maiores contribuições. A reforma da Previdência trouxe uma alteração nesse sentido, como o colega mesmo disse. Agora é 100% da média, então eu não excluo mais nenhum valor. Eu lanço todos os valores e utilizo tudo. Salário baixo, salário alto, eu utilizo 100% de tudo. Existe uma possibilidade ainda, eu vou falar para vocês mais para frente, de exclusão de tempo.
Mas não é o normal que acontece. Aí aqui, gente, essa pessoa aqui, por exemplo, ela tinha um salário de R$ 3.664 e a média caiu para R$ 2.234. Esse 2.234, gente, é o valor da média. Aí eu vou olhar para a regra da aposentadoria. É uma aposentadoria integral, apesar de ser pela média? É uma aposentadoria integral? A pessoa tem todo o tempo? Sim, então vai ser os 2.234. Agora, se ainda for uma aposentadoria proporcional, que eu vá calcular os 60 mais 2 a cada ano, eu pego esses 2.234 e proporcionalizo. Certo? Então, acho que eu apertei errado. Agora, sobre a exclusão, na média. Apesar do texto ter retirado, né, a questão dos 20%, que ele tirava 20% para benefício do segurado e agora é 100%, ele trouxe uma outra possibilidade. Quem tiver excesso de tempo, na regra, pode utilizar esse tempo que ele excedeu 1 ano, ele pode escolher 1 ano das menores contribuições e tirar da média para que a média suba um pouco. Aí, se ele tiver 1 ano, se ele tiver 2, se ele tiver 5, se ele tiver 10 anos de excesso, a gente retira o correspondente a esses meses da média e a média fica um pouco mais alta. Aí, a nossa atenção nesse sentido, que muitos segurados ainda não entendem. Esse tempo tem que ficar preso nessa aposentadoria. Então, não é porque eu vou tirar do cálculo da média que eu posso desaverbar, que eu posso tirar do tempo da pessoa. Não, ele vai ser averbado, ele vai ficar nessa aposentadoria, ele não pode ser retirado depois, porque ele influenciou no cálculo. Ele contou no cálculo, ele contou para beneficiar o cálculo. Então, esse tempo, ele vai ficar preso ali, a pessoa não pode mais retirar, certo? Ou ela não utiliza o tempo, ou ela tira, vamos supor que ela tenha 10 anos de excedente, ela tira esse tempo e utiliza numa outra aposentadoria, ou se ela deixar ali, ela pode se valer disso para melhorar a média dela. Sobre as regras de aposentadoria, era isso. Agora eu tenho uma apresentação bem rápida também sobre a nossa Previcom. Já o pessoal que a gente está terminando, né, esse momento das apresentações, para já irem deixando algumas perguntas no chat, ou podem já ir levantando as mãos para a gente depois ir liberando para vocês fazerem as questões. Tá bem? Gente, sobre a Previcom, que é o regime de previdência complementar que o nosso Estado aderiu, ele foi regulamentado pela portaria da Previc, né, tem uma portaria federal que regulamenta para a gente começar a utilizar, certo? A nossa lei complementar que criou a Previdência Complementar para a gente, ela é de 2018, mas só começou a valer em junho de 20, quando saiu a portaria da Previc, tá? Aí, depois eu vou mandar a apresentação para vocês, e nesses links vocês podem entrar aqui, tem a lei complementar, tem a portaria da Previc. E aí, gente, o nosso marco aqui para a Previcom é 13 de julho de 2020. O que isso significa? Que todo servidor que já era servidor até 12 de julho de 2020 continua contribuindo o que ele já contribuía antes, ele estava acima do teto, se ele contribuía em cima de 10 mil, de 15 mil, de 20 mil, ele continua contribuindo, e quando ele for se aposentar, ele se aposenta no teto do salário dele. Se o salário dele for 20 mil, for 25 mil, ele pode ter um benefício até esse teto, que é a contribuição dele. Quem está limitado? Servidores que ingressaram a partir de 13 de julho de 2020. Esses servidores, sim,
eles estão limitados, a contribuição dele não pode ultrapassar o teto do regime geral. Aqui no RPPS ela fica limitada e ele tem uma opção de aderir ou não à previdência complementar, porque quando ele for se aposentar, a aposentadoria dele vai ficar limitada ao teto do regime geral e provavelmente ele é acostumado com uma renda bem melhor, bem maior. Se ele fizer a opção pela previdência complementar, ele vai ter um complemento disso no futuro, certo? Até 7,5% o Estado dobra o valor que o próprio segurado coloca na previdência complementar. Esses segurados que são segurados que obrigatoriamente ficam limitados ao teto do regime geral, né, que são os que ingressaram a partir de 13 de julho. Então, assim, ele pode escolher a alíquota dele, ele pode escolher, eu quero contribuir só em cima de 2%, só em cima de 5%, em cima de 7,5%, e até 7,5%, a alíquota que ele escolheu, o Estado vai e coloca o mesmo percentual. Aí ele fala, não, eu quero contribuir em cima de 10%. Aí não, aí o Estado só paga até 7,5%, certo? A Previcom tem feito um trabalho em vários órgãos, não sei se já acionou alguns de vocês, oferecendo os trabalhos deles, inclusive para benefícios de risco. Aí o que acontece? Tem muito segurado que já era servidor público nosso, antes de 13 de julho de 2020, que tem medo de fazer adesão, achando que ele vai mudar de regime. Gente, a questão de migração de regime, ela ainda não foi regulamentada no Estado. Então, nenhum servidor que já era servidor antes de 13 de julho de 2020, que já contribuía acima do teto, ele não pode, só por aderir à Previcom, mudar de regime previdenciário. Se ele fizer adesão, ele vai fazer só dos benefícios de risco. Só para um caso de pensão por morte, é como se fosse um seguro, vai funcionar para ele como se fosse um seguro. Certo? Não vai funcionar como se fosse previdência. A previdência dele, tanto que aqui ele não vai poder alterar a contribuição dele daqui. Mesmo se ele fizer essa adesão, a contribuição dele aqui vai ser 14% em cima, se o salário dele for 20 mil, em cima dos 20 mil. Não vai limitar ao teto do INSS, certo? Só fica limitado ao teto segurados novos. Ah, eu sou um servidor novo, mas eu vim de outro regime. Eu vim de outro regime próprio, de outro concurso. Se ele não tiver interrupção, se ele tiver saído de um cargo para assumir o outro, e lá nesse cargo que ele não estava limitado à previdência complementar, porque era um concurso antigo, na época não existia previdência complementar, também, gente, ele não migra de regime por fazer adesão. A migração ainda não está definida no Estado, não está regulamentada, ninguém migra de regime, certo? Isso sobre migração de regime, sobre o valor da contribuição. Então, aqui eu trouxe para vocês um resuminho. Adesão automática. Todos os servidores que ingressaram a partir de 13 de julho de 2020 ficam automaticamente limitados. A SAD orientou, tem órgãos que fazem, órgãos que não. Eu, sinceramente, a gestão da Previcom não é nossa, é da SAD, tá? Então, sinceramente, eu não sei se os órgãos estão fazendo isso ou não, mas eles foram orientados a automaticamente, a hora que a pessoa entrasse na folha, colocar o desconto da Previcom para quem fosse acima do teto. E aí essa pessoa tem 90 dias para escolher se ela quer mesmo a Previcom ou se ela quer sair. Mas isso, gente, vale para servidores novos, servidores concursados novos. Se o servidor vem de outro concurso, aquilo que eu falei para vocês, ele já tinha um concurso antes, no concurso anterior ele não estava limitado, ele não teve interrupção de tempo, esse servidor não pode ter adesão da Previcom. Ah, o RH colocou, passou batido, eu não informei o RH que eu tinha um outro vínculo anterior, ou informei e o RH acabou deixando automaticamente a Previcom lá, entra com processo, conversa com a SAD, porque não existe migração de regime para servidor ainda, certo? Aí, esse prazo dos 90 dias para o servidor cancelar, um servidor que é servidor novo, ele nunca foi servidor público, e ele entrou num concurso agora, primeiro concurso dele, ele entrou no concurso agora, o RH colocou automaticamente lá a Previcom, e ele, dentro dos 90 dias, resolveu que ele não quer a Previcom agora.
É só ele solicitar o cancelamento e dentro de 60 dias esse dinheiro volta para ele. Se ele perder esse prazo de 90 dias, ele não pode cancelar? Ele pode cancelar a qualquer tempo. Só que daí, gente, esse dinheiro não volta para ele dentro de 2 meses, esse dinheiro só volta para ele lá quando ele for se aposentar, tá? Lembrando que só volta para ele a cota dele, a cota do patrocinador volta para o Tesouro. Agora, sobre a adesão voluntária, que são esses servidores que estão sendo abordados pela Previcom. Os servidores comissionados, os servidores de processos seletivos, os servidores que já eram servidores antigos do Estado, que não vão migrar de regime. Esses servidores, eles podem fazer adesão, não muda o regime deles de previdência, o regime de previdência mantém o mesmo, não vai ficar limitado ao teto, mas também, gente, esse servidor não vai ter a contrapartida do Estado, certo? A contrapartida do Estado é só para o servidor efetivo que ingressou a partir de 13 de julho de 2020. E aqui são os contatos dos nossos setores aqui dentro da GPREV. Então, sobre previdência complementar, as maiores dúvidas de todo mundo são essas. Qual que é o marco, como que funciona a adesão, dúvida se aderir com o pessoal que está oferecendo, se vai migrar de regime. Essas são as dúvidas que geralmente a gente recebe por aqui. Gente, a apresentação finalizada do que eu tinha para falar, não sei se eu ultrapassei muito tempo previsto, estamos abertos a perguntas. Muito obrigado, Natália. Obrigado aí também a Cristiane e Kemily, né, por terem preparado essa apresentação para nós. E a gente só não pode dizer que estamos muito felizes, né, com esse cenário que está posto, mas o fundamental é o nosso papel enquanto sindicato também trazer informação qualificada para todos os nossos filiados a respeito das perspectivas de aposentadoria. Eu mesmo ingressei no serviço público depois de 2003, então eu sei que eu entro nessas regras de transição, e realmente para mim é muito complexo entender qual que é o valor que eu vou ter de remuneração quando me aposentar. Imagino que esse é o drama de todos que estão na ativa, né? Saber se, mesmo os mais antigos, se vão ter alguma forma de paridade ou não. Para os mais novos, acho que o desafio é maior ainda, né, Natália? Desculpa, posso só fazer mais um parênteses? Esqueci de falar. A gente também recebe muita dúvida sobre como é reajustado esse benefício de quem aposenta sem paridade. Porque quem aposenta com paridade, ele fica equiparado ao servidor ativo, né? Subiu o salário do servidor ativo, sobe o dele. E quem aposenta pela média, que ele fica desatrelado. Quem aposenta pela média tem um reajuste todo mês de janeiro, que é o mesmo índice que o governo federal divulga para o INSS. Certo? Só. Desculpa. Ok. Então, agora nós vamos abrir, né, para escutar os colegas que estão participando aqui conosco. E aí nós temos duas possibilidades de interação. Pelo chat a gente já tem algumas perguntas aqui colocadas, mas quem quiser também levantar a mãozinha, né, é só levantar a mão aqui no menu de baixo aqui da plataforma do Meet. Vocês levantam a mão e a gente vai colocando as perguntas de vocês pela ordem, e se forem muitas, por bloco também. Ok? Então, fiquem à vontade. A gente dá 3 minutos para quem quiser levantar a mão e fazer uma pergunta, e a gente vai direcionando aqui para os nossos convidados. Bom, enquanto vocês vão levantando as mãos aqui, a gente tem uma pergunta do professor Lucélio, que já levantou a mão, então acho que eu já posso passar a palavra para ele. Depois, na sequência, temos perguntas da professora Mara e do professor André, tá bom? Professor Lucélio, até 3 minutos, então, por gentileza. Não, vou melhorar aqui, já coloquei ali, mas eu achei que você ia ler primeiro lá do chat, mas então eu coloco aqui. A minha dúvida é quando ela falou sobre a regra do pedágio, né, e sobre o cálculo, aí o caso concreto que coloquei ali é o meu, obviamente, que para quem ingressou em 98 e vai se aposentar pela regra do pedágio 60 anos,
se mantém a paridade e integralidade, porque ela falou alguma coisa, a Natália falou alguma coisa de cálculo. O cálculo seria para quem entrou depois de 2003, correto? Correto. Ok. Eu queria ter entrado antes de 2003, puxa vida. Eu vou reportar aqui a pergunta da Mara e depois a pergunta do chat, na sequência a professora Érica e a professora Luciana. A professora Mara pergunta aqui no chat, gostaria de saber se há possibilidade de fazer um cálculo prévio do quanto será a nossa remuneração em algum site, seja da GPREV ou outro, que permita que eu opte pela aposentadoria ou não. Bom, eu disponibilizei aqui o site do INSS, né? Não sei, Natália, se temos um sistema aqui no estado também que possa fazer isso. Professor, deixa eu só interromper o senhor um segundo. Esse site do INSS, a gente só vai utilizar para as aposentadorias que são concedidas pelo INSS, tá? Então, os servidores titulares de cargo efetivo não vão se basear nas informações que constam do INSS, porque lá a gente tem o histórico de previdência, que é diferente da aposentadoria que vai ser concedida pela AGPREV. O INSS a gente vai utilizar para aquelas pessoas que têm tempo de contribuição antes de entrar no cargo efetivo do Estado, que aí a gente vai ver se essa pessoa tem tempo de contribuição anterior, como é que a gente vai trazer esse tempo do INSS para o Estado do Mato Grosso do Sul. Então, podem ignorar as informações do INSS para simular uma aposentadoria, e eu imagino que a AGPREV tenha condições aí de atender, na medida da demanda que vá surgindo, alguma simulação. O governo federal tem um simulador de aposentadoria, mas ele também não é confiável, tá? Então, o ideal mesmo é fazer essa análise com a AGPREV ou, eventualmente, ter um contato de um contador, de alguma pessoa de confiança, para fazer esse planejamento previdenciário e identificar qual vai ser o momento e o valor da aposentadoria, tá? Mas pode ignorar o meu INSS para efeitos de calcular a aposentadoria futura. Perfeito, Natália. Hoje, nós não temos disponível para servidores um simulador. Nós temos um simulador hoje que já funciona, que é um simulador só de tempo e de regra. Então, ele calcula o tempo que o segurado tem e ele fala em quais regras ele se enquadra, se ele já preenche alguma regra, ou se ele ainda não preenche nenhuma, quando que ele vai vir a preencher alguma regra. Se essa regra tem paridade ou não, ele fala qual é a regra, mas ainda não existe um simulador de valor, certo? Um simulador de valor não existe, nós não temos nem previsão ainda. O que o segurado pode fazer, se ele já preencheu os requisitos para aposentadoria e ele está na dúvida se ele quer se aposentar ou não, dependendo do valor, né? Ele pode abrir mesmo um processo de aposentadoria lá no RH da UEMS, ele abre um processo de aposentadoria, o processo vem para a gente faz um saneamento da vida, dos valores, um levantamento de tudo, com cálculo que é mais fidedigno, né? Com cálculo real ali. E aí, antes da publicação, a gente devolve o processo para o órgão da ciência, para o segurado desse valor. Quando passa naquele valor, ele já consegue aposentar ou se ele espera mais um pouco, se ele aguarda, entendeu? Não é porque ele abriu o processo que ele é obrigado a aposentar. Ele tem essa opção de olhar o cálculo e desejar aguardar mais uma mudança de letra, aguardar mais 1, 2 anos para melhorar o percentual, para melhorar o cálculo, entendeu? Mas, realmente, para a gente ter um cálculo fidedigno, assim, que não vai gerar falsa expectativa, entendeu? Só abrindo o processo de aposentadoria, realmente. Acho que estamos longe também de um sistema previdenciário mais integrado, né, Leandro? No sentido da gente conseguir construir de maneira mais organizada, né? A gente tem muitas regras, né, professor? Então é difícil, de fato, ter algo que seja plenamente confiável. Na verdade, assim, nós aqui na GPREV, nós até temos um sistema integrado, nós compramos um sistema bem completo, ele é ótimo, mas o nosso problema para fazer isso é as informações que a gente pega para municiar o sistema, entendeu? A gente tem muitas informações que
não foram bem preenchidas à época, entendeu? Olerites que não existem hoje à disposição do segurado em folha de pagamento, nem para gente, entendeu? A folha do segurado é disponível, não sei se todo mundo sabe, é num sistema que chamava RHF, ele começa em 89, então, para trás disso, a gente nem tem os valores, os tempos mais detalhados em sistema. Então, a gente tem um sistema hoje que ele é excelente, só que a gente está carregando com essa base de dados do Estado, que a gente sabe que ainda tem que ser bem trabalhado. Então, não dá para a gente liberar para o segurado esse plano, entendeu? Porque ele precisa de um saneamento prévio. Ok, vou passar aqui então para a professora Érica e na sequência a professora Luciana. Bom, desanimador, né, gente? Fiquei até com dor de cabeça. Eu queria saber, assim, sobre a transição. Por exemplo, quem entrou em 2018, entrou antes da reforma de 2019. Aí, né, foi falado que tem aí uma regra de transição. Mas essa regra de transição, pelo que eu entendi, não vai alterar a questão de pegar 80% de toda a contribuição do 100%, né? Onde que estaria, então, a transição nesse caso? Como que ela é pensada? Essa era uma questão. A outra, vou aproveitar, já fazer algumas... A questão, porque eu vi que o tempo, né, aumentou muito de contribuição, então muitas pessoas vão chegar numa idade compulsória mesmo, que tem que sair do serviço público. Essa idade também foi aumentada, não foi? E aí um pouco falar com o Leandro, assim, que ele comentou da previdência complementar, de não ser algo vantajoso, né, porque você não sabe lá na frente se você vai ter, por exemplo, o que faltou do salário para completar um salário hoje na íntegra 100%. Mas qual a alternativa se não a complementar, né, assim, o que a gente poderia pensar para melhorar um pouco, né, essa base? Não sei se é possível responder isso também, né, de repente tentar economizar, investir por fora, enfim, um pouco essas questões que me perturbaram, assim. Vocês querem já responder? Aí na sequência a gente abre para a professora Luciana, Natália, colegas, Leandro, fiquem à vontade. Eu posso dialogar com a professora Érica. De fato, professora, a partir da implementação do sistema de previdência complementar, a gente tem uma modificação absoluta de como a previdência do servidor público funciona, né? Nós não temos mais as garantias que tínhamos, nós não temos mais os direitos históricos que foram conquistados pelos servidores públicos e que eram previstos na Constituição Federal, porque hoje o que nós temos de fato, uma equivalência entre o regime geral de previdência e o regime de previdência de servidores públicos a partir da instituição da previdência complementar. Não temos uma alternativa à previdência complementar. A pessoa pode até não aderir à previdência complementar, isso é uma opção, o sistema é facultativo, mas ela só vai ter a contribuição do Estado se ela aderir. Então, a cada R$1 que ela puser, o Estado vai colocar R$1 também. Então, valeria a pena não participar da previdência complementar e fazer um investimento por fora? Aí vai da consciência, inclusive política, ideológica de cada um, porque tem gente que é absolutamente contrária à adesão a um sistema de previdência complementar, e tem aquelas pessoas que falam, olha, eu não sei lidar com dinheiro, não sei gerir dinheiro, não quero aprender, não quero saber investir em nada, então aquilo que é mais cômodo, aquilo que é mais automático é aderir à previdência complementar. Então, nós não temos como propor uma alternativa. A única alternativa é política, né? É brigar para a reversão dessas contra-reformas que foram feitas, ou uma melhoria das reformas que aconteceram. Por exemplo, regra de pensão por morte e aposentadoria por incapacidade permanente, é um absurdo que a gente tenha esse tipo de modificação. Isso gera um empobrecimento significativo na velhice, né? E temos como lutar por essas modificações? Temos. Aonde? No Congresso, na Câmara de Vereadores, enfim, é possível fazer novas propostas e novas modificações que visem a atenuar essas modificações tão drásticas.
Boa noite. Bom, Natália, Cristiane. Estão me ouvindo? Eu sou a Cristiane. Sim. Sou diretora de controle e fiscalização previdenciária aqui na GEPREV e atuo numa fase posterior à diretoria de benefícios, fazendo uma auditoria nos processos previdenciários. Então, a professora Érica questionou a questão do ingresso em 2018. Em 2003, em dezembro de 2003, com a emenda constitucional 41, como a Natália tinha dito e o doutor Leandro também, houve a paridade, caiu a paridade. Então, quem ingressou até dezembro de 2003 vai continuar com direito à paridade e integralidade. Posterior a essa data, aí tem a questão da média aritmética que a Natália já explicou para nós aqui. Então, em 2018, o que vai acontecer é que quando a senhora for se aposentar, a depender do regramento, vai ser feito o cálculo, a forma de reajuste não será paridade, vai ser o cálculo pela média aritmética e o reajuste para a paridade do INSS. Isso, do mesmo índice do INSS. Complementando. A questão da... Boa noite, pessoal, meu nome é Kemily, eu estou como gerente de análise de benefícios. A questão trazida da média aritmética, considerando 80% das maiores contribuições, ela caiu com a reforma da Previdência. Então, as alterações na legislação trouxe 100% do período contributivo. E respondendo, professora Érica, o que a senhora perguntou, e cadê a transição? Bom, a regra de transição, ela é para quem tinha aquela expectativa, mas eu achei que eu ia me aposentar com essas regras, mas essas regras, elas foram revogadas, elas só valem para quem já tinha o direito adquirido a se aposentar com elas, já tinha preenchido todos os requisitos. Só que para o servidor público, ele não ter aquele susto de ter que se aposentar somente pelaquela regra permanente prevista no artigo 41A, que traz muito mais tempo de contribuição para você ter um valor de aposentadoria considerável, um valor benéfico, então a legislação ela traz essas regras de transição, ela está ali no meio, ela não é tão boa quanto as que já tinham, porém não é tão ruim quanto essa regra nova, essa regra geral. Aí que está a transição, mas realmente essa regra de transição ela não acompanha o cálculo da média que a legislação anterior trazia, de 80% das maiores contribuições. Então, assim, ela é uma transição, ela não é tão boa quanto as regras já existentes, porém não é tão ruim quanto as regras atuais. E falando um pouquinho sobre a previdência complementar para os novos servidores públicos, existe sim uma forma de você estudar se compensa aderir a essa previdência complementar ou fazer um investimento em alguma instituição privada. Porém, é muito difícil, se não puder falar impossível, ter uma contrapartida do ente na contribuição dessa previdência complementar. Porque o servidor público que adere à previdência complementar, que ingressou após 2020, ele vai ter uma contrapartida do Estado de até 7,5%. Então, tudo que você contribui, o Estado até 7,5% vai contribuir também. E isso não vai acontecer dependendo do investimento em uma instituição privada. Então, vale sim o estudo, porém, para quem ingressa depois da instituição de um regime de previdência complementar, é muito válido a aderir ao plano. Obrigado. Professora Luciana, depois eu vou reportar uma pergunta do chat aqui também. Se mais alguém quiser levantar a mão, a gente caminha também para os nossos minutos finais aí da nossa reunião. Bem, boa noite a todos, né? Que bom que vê que tem bastante gente interessada no tema. Eu acho que tem muitas questões ainda que geram dúvidas. Eu acho que a sensação que eu tive ouvindo, né, as apresentações, de uma profunda insegurança, na verdade, em relação ao futuro. Eu acho que essa é uma questão. Porque por exemplo, quando eu entrei na UEMS, né,
a ideia, a regra era essa das 80 maiores contribuições, etc. E, no fim das contas, a gente perdeu isso, né? A própria noção de direito adquirido, ela muda, né? Com as reformas trabalhistas e com as reformas administrativas. Então, eu acho que essa é uma questão, até gostaria que o Leandro falasse um pouco disso também, né? Porque o que fica a entender é que eu não sei quanto recurso eu vou me aposentar, eu não sei quando vai ser minha aposentadoria, né? Tanto porque eu não tenho como estabelecer, eu não sei se o pessoal da GPREV pode me dizer se eu consigo ter uma estimativa ou só quando terminar de fato, porque aí vai depender de tantas coisas, né? Vai depender se eu vou ficar 30, 35, 40 anos, enfim. Essa é uma questão, a gente não sabe, na verdade, não tem como ter uma previsibilidade em relação a quanto que a gente vai se aposentar, isso gera uma instabilidade, e também porque a gente não sabe quanto que pode ter mais de mudanças, né, no sistema, porque a gente já passou por várias. E a outra coisa também, que a história nos mostra, né, e a gente analisando, é que a gente também não tem certeza se a previdência complementar, de fato, vai nos ajudar em relação a isso, levando em consideração, por exemplo, casos na América Latina, como o caso do México, onde, por exemplo, né, a previdência não está sendo suficiente para garantir, né, uma velhice, vamos dizer assim, tranquila. A maioria dos aposentados lá, ela precisa de um bônus do governo para poder garantir, e mesmo assim vive numa condição muito ruim. Então, eu acho que é uma situação muito preocupante que a gente tem mesmo, e eu acho que a gente precisaria ver, né, e aí, para mim, só tem um jeito, né, por isso que a gente se organiza via sindicato, a gente mudar para rever essa legislação de uma forma que a gente consiga ter um pouco mais de segurança e tranquilidade. Para completar, e desculpa o tempo, a gente tem o exemplo também dos colegas que estão se aposentando e que estão nos reportando uma situação muito drástica, né? Alguns, inclusive, tendo que voltar a trabalhar, porque já estão sentindo o impacto dessa aposentadoria. Então, eu acho que essas são questões que não nos deixam muito tranquila em relação ao nosso futuro, né? Então, a gente não tem mais essa segurança que se tinha, né, em relação à aposentadoria. Enfim, aí eu queria saber também se a gente consegue ter uma previsibilidade, o pessoal da GPREV, se eu mandar um e-mail, por exemplo, né, e solicitar informações, é possível apresentar um panorama para mim, por exemplo, do que vai ser minha aposentadoria? Enfim, como que a gente se organiza, né, porque, além do mais, os fundos de pensão também são problemáticos, né? Também tem problemas aí, eu não sei como, a gente não sabe como o dinheiro é investido, enfim, tem uma série de questões que nos deixam um sentimento de insegurança. Bom, professora Luciana? Professora Luciana, hoje eu estou na GPREV desde 2014, entrei estagiária, então tenho bastante experiência, assim, na prática era muito fácil a gente atender uma ligação e falar, quantos anos você tem? Quando você entrou? Então pode ficar tranquila, com 55 anos você se aposenta. Hoje não é assim. Hoje, como a Natália explicou, o professor Leandro demonstrou também, a gente precisa fazer um cálculo de pedágio, ou a gente precisa verificar uma pontuação. Então, a simulação de um benefício de aposentadoria, para a gente não causar uma falsa expectativa no servidor, ela precisa ser bem feita. O nosso sistema de gestão previdenciária que nós compramos, ele nos dá essas informações desde que ele esteja muito bem alimentado, e nós estamos trabalhando muito, inclusive com os RHs, para ele ficar mais fidedigno à situação daquele servidor e entregar, olha, a sua expectativa de direito é se aposentar naquela data, naquele ano, naquele mês. Mas por que expectativa? Como muito bem dito pela senhora, as reformas, as mudanças legislativas, elas não param. Então, assim, dependendo do cenário da Previdência Nacional, estadual, pode haver outras mudanças. O que a gente costuma falar nos atendimentos do telefone aqui aos segurados? Se a senhora é uma pessoa jovem ou entrou há pouco tempo no serviço público, vamos aguardar, porque não é o momento de falar em quando você vai se aposentar. A gente está num cenário muito instável. Mas se você já tem mais de 50 anos, ou tem determinado tempo de contribuição, é possível fazer uma previsão, uma expectativa de quando você atinge o seu direito,
e a gente tem condições de saber mais ou menos qual que é a regra mais benéfica, porque se a gente identifica que o servidor ele tem condições de se aposentar com a paridade, a gente já fala, olha, apesar da senhora se enquadrar nesta regra aqui antes, se você trabalhar mais 2, 3 anos, a senhora consegue levar a paridade. Então, aí vai do servidor público. Mas hoje a chave, na verdade, dos novos concursados é estudo e programação previdenciária a longo prazo. Doutor Leandro, quer acrescentar alguma coisa? Sim, de fato, professora Luciana, a gente vive um momento de crise de direitos, né? Não apenas o direito do servidor público, mas direitos como um todo. E a perspectiva do momento em que a pessoa vai reunir os requisitos para se aposentar, em que aquele direito vai ser incorporado ao patrimônio jurídico dela, a gente não tem mais uma proteção da expectativa. A gente não tem direito adquirido ao regime jurídico. Se as regras previdenciárias são modificadas e você não reuniu os requisitos para se aposentar, você será submetido a essas regras previdenciárias novas. Quando a gente pensa na pensão por morte, fica ainda pior. Por quê? Porque na regra da pensão por morte, a gente vai aplicar a regra vigente na data da morte, independentemente de quando a pessoa ingressou no cargo efetivo, de quando ela se aposentou. Então, o direito adquirido, ele só existe quando você cumpre todos os requisitos vigentes na norma e você tem direito a se aposentar, ainda que você não se aposente. Então, teve uma colega que mencionou, um novo governo, vem uma nova reforma. Quem já tem direito adquirido é atingido? A priori, não. Claro que a gente pode ter, eventualmente, mudanças muito drásticas que levem, né, a uma crise sistêmica do direito constitucional, do sistema constitucional, em que o direito adquirido seja relativizado. A gente teve agora, na reforma de 2019, uma relativização da integralidade. A gente não tem mais a integralidade pura em que a pessoa vai receber a última remuneração. A gente tem uma relativização em que algumas parcelas serão iguais à última remuneração e outras não. Outras vão variar de acordo com carga horária, com a classe que a pessoa ocupa, enfim. Então, é possível relativizar o direito adquirido? Hoje, nós temos um direito adquirido a partir do momento em que a pessoa cumpre todos os requisitos para poder se aposentar, tá? Se a pessoa não cumpriu os requisitos, igual a professora anterior mencionou, a professora Érica mencionou, bom, então eu perdi a regra da média aritmética dos 80%, perdeu. Por quê? Porque ela foi modificada e você ainda não tinha reunido os requisitos para poder se aposentar com base naquela regra. Então, a regra de transição, ela existe, ela gera uma possibilidade de aposentadoria, uma expectativa de aposentadoria um pouco diferente do que a regra geral, a regra vigente para todo mundo, mas no que se refere ao cálculo do benefício, ela não tem direito àquela regra anterior, ela vai submeter a nova regra de cálculo. Então, de fato, o direito adquirido, ele passa por uma crise, não apenas no direito previdenciário, mas em todas as perspectivas que dizem respeito aos direitos sociais como um todo. Obrigado. Vou passar para a professora Magda. Estou observando aqui no chat também, me parece que boa parte das perguntas que ainda ficaram no chat foram respondidas já por vocês aqui. Então, aí eu abro para a professora fazer a sua pergunta, professora Magda, por gentileza. Boa noite. Se você quer fazer uma pergunta, né, aproveita aí o momento, que a gente já está indo também para o encerramento, a gente sempre brinca e diz que passou de 1h30, a gente já começa, né, a ficar olhando para o lado, então as reuniões online também é importante a gente não extrapolar muito esse tempo de 1h30. Então vamos lá, professora. Boa noite. Bom, primeiro é tão frustrante, né, que tô achando que eu vou sair de bengala da UEMS. Aliás, antes eu achava que era bengala, agora eu acho que vai ser assim, bota a Magda no sol, tira do sol, porque eu acho que eu não vou poder aposentar nunca.
Enfim, eu entrei na UEMS em janeiro de 2003, mas como professora contratada. E aí eu vai lá para ver se eu tenho que fazer aquilo. Alô? Pode continuar, Magda. Eu entrei na UEMS em janeiro de 2003 como professora contratada. Eu fiz o concurso para efetiva só em 2013. Pedi para verbar esse tempo que eu fiquei como professora contratada e deu 10 anos. Tanto que eu recebo os quinquênios e tal, tudo relativo a 20 anos, juntando os dois períodos. E aí, assim, eu queria saber, entra na média o salário que eu ganhava de 2003 até 2013, mas não conta como eu não conto no regime de antes de 2003, de antes de dezembro de 2003, né? Professora Magda, a efetivação foi 2013, é isso? Na verdade, professora Magda, o tempo que a senhora trabalhou no serviço público, se não foi de cargo efetivo, ele é contabilizado como um dos requisitos para poder se aposentar, né? Porém, a gente só vai aplicar a regra da paridade, da integralidade, de acordo com a data de ingresso no cargo efetivo. Então, como a senhora entrou no cargo efetivo depois de 2003, a senhora não vai ter direito à paridade e integralidade. Isso, vai aposentar pela média. Esse período, ele entra na média? Aí a senhora pode trazer esse período de contribuição anterior, desde que vale a pena, né? Porque a depender da idade que a senhora tem, a depender de quanto tempo a senhora vai permanecer na atividade, na universidade, a gente tem que analisar. Vale a pena trazer os 10 anos todos? Vale a pena trazer um período só? Aí é necessário fazer um estudo, um planejamento previdenciário para indicar, olha, professora, traz esse tempo aqui, porque a sua média vai ficar mais interessante, ou não traga tempo nenhum e fique mais tempo, aí vai depender daquilo que a senhora quer para a sua vida, enfim. É feito um planejamento, de fato, para que a gente faça uma orientação mais adequada à sua realidade e mais adequada àquilo que a senhora quer para o futuro. E para a gente saber, só dando entrada na aposentadoria para fazer o cálculo, para fazer essa orientação. Não necessariamente, porque a senhora eventualmente pode contar com assessoria jurídica, né, tanto da seção sindical quanto da assessoria jurídica nacional, para ter um desenho melhor detalhado daquilo que vai ser feito. Agora, cálculo mesmo efetivo, aí eu recomendaria que a senhora desse entrada na AGPREV, porque eles que vão, né, de fato, pagar a aposentadoria. Mas para fazer esse planejamento, identificar quais são as regras, o que é melhor fazer ou não, a senhora pode contar com as assessorias jurídicas. Tá bom, querido. Obrigada. Eu até fui já no advogado anterior do sindicato, né? Tá lá há anos, dei até minha senha para ele lá do golpe, e até hoje não resolveu nada, não fez nada, mas tudo bem, não é contigo, né? Tá bom. Professora, boa noite, pessoal. Boa noite. Só adendo ao que o doutor comentou, se a senhora já tem esse tempo anterior averbado, e dentro do seu planejamento ficar constatado que ele vai prejudicar, vai dar uma queda na média, a senhora, antes de aposentar, a senhora pode pedir a desaverbação desse tempo. Mas aí não dá o tempo. Aí vai depender, exato, vai depender do planejamento para avaliar, né? Aí não dá os 20 anos, né? Aqui na AGPREV, nós, nesses benefícios que tem uma queda salarial, cálculo pela média, nós fazemos o processo e devolvemos ele para o servidor decidir se ele opta pela aposentadoria ou se ele deseja sobressar o processo. É muito comum a gente simular esses benefícios dentro desse processo várias vezes. Então, às vezes o servidor vem e pede, ele tem todos os requisitos para uma regra pela média, mas ele não se interessou pelo valor final. Aí volta para o RH, fica parado lá, daqui a um ano esse servidor reativa esse processo, agora eu quero ver em que cenário eu me encontro. Então, nós fazemos todo esse trabalho também dentro do processo de aposentadoria. Tá bom, querida, muito obrigada, tá? Foi muito boa a apresentação de vocês. Desanimadora, mas boa. Boa noite. A gente tem que estar muito bem informado, né?
porque parece que é um sistema que justamente é complexo o suficiente para que a gente não o entenda facilmente, né? Bom, gente, acho que a gente já está indo para os encaminhamentos finais, até por conta do tempo, né? Ainda estão surgindo aqui mais algumas perguntas, mas eu também estou pensando aqui que é importante que a gente entenda que a gente terá que fazer outros momentos, né, de conversa, né, seja, né, com os colegas aí do Sindicato Nacional. Lembrar que nós temos também um GT que discute aposentadoria, né, dentro da nossa seção sindical, dentro da DOEMS. Esse GT se vincula ao GT Nacional, que discute Seguridade Social e aposentadoria, né, professor Leandro? Então, a gente vai, na medida do possível e o máximo possível, alimentar bem, né, a nossa base de filiados com informações qualificadas para que a gente, pelo menos, né, saiba para onde as coisas estão indo, né, porque é o nosso futuro que está em jogo. A gente tem, por exemplo, né, acho que não é o caso da gente falar ainda nessa reunião, mas nós temos, por exemplo, algumas demandas nossas, professor Leandro, como a questão do reenquadramento de carreiras, né? Então, nesse momento, a gente tem professores que foram aposentados e que não alcançaram os níveis mais altos da carreira, porque esses níveis foram implementados na última década para cá, né? Então, eu sei que tem algumas regras também de transição, acho que quem está até 2003 teria uma possibilidade maior de paridade com relação a esse reenquadramento, ou não. Bom, não sei, já estou levantando a bola um pouquinho. Se você quiser falar um pouquinho, professor Leandro, só rapidamente sobre perspectivas de reenquadramento de carreira e se o Sindicato Nacional também tem atuado nessa direção em defesa da categoria, porque é uma situação bem concreta aqui de muitos professores aposentados que não conseguiram ascender aos níveis mais altos, não foram reenquadrados, e por conta do arroxo salarial, né, praticado na última década, pela sequência de governos que a gente teve, eles estão numa situação salarial muito difícil. De fato, professor Gomi, essa é uma das grandes questões que nós enfrentamos com os aposentados, né? Pessoas que se aposentaram ali no final da carreira, né? Muitas vezes antes de virar professor titular ou de atingir a última classe da carreira docente, e no momento seguinte à aposentadoria a gente tem a criação de uma nova classe, e essas pessoas que eram aposentadas com paridade, com integralidade, ficam na regra anterior, ficam ali na classe anterior, sem ascender a essa nova classe. Esse tema, professor, a gente tem feito o debate, além do debate político dentro do Andes, ele tem sido feito sobretudo na esfera judicial, né? Por quê? Porque a modificação da carreira como um todo, ela não é compreendida a priori como uma extensão da paridade. Então, a gente não teve um reajuste, a gente não teve uma modificação do salário ou da remuneração dos trabalhadores em atividade. A gente teve uma reestruturação da carreira. Então, o fato da pessoa ter se aposentado com integralidade e paridade, como professor adjunto, por exemplo, e aí a gente tem a nova classe de professor associado, não gera necessariamente a assunção dessa pessoa para a nova classe através da reestruturação. Então, o tema de aplicação da paridade dentro da reestruturação da carreira, ele é feito, o debate em si, além do debate político, ele é feito, sobretudo, na esfera do Poder Judiciário. E aí a gente tem decisões das mais diversas possíveis aqui no âmbito das discussões federais. Eu não conheço a jurisprudência estadual, mas imagino que também seja bastante controvertido, porque não é um assunto tranquilo, né, da gente bater o martelo e falar, não, tem direito adquirido, é possível, vai depender realmente de como a jurisprudência sedimentar nesse sentido. O Andes defende que sim, a paridade ela deveria gerar, inclusive, o reenquadramento desses docentes, né, que foram aposentados ou que se aposentaram antes da reestruturação da carreira, para que eles façam parte do topo, né, da nova carreira ou do topo da reestruturação que foi feita. Mas, como eu mencionei, é um assunto ainda muito polêmico e muito divergente, sobretudo dentro do Poder Judiciário daqui da esfera federal.
que a gente observa é que o sistema judiciário tem protegido muito pouco os trabalhadores, né? Então, hoje, quando a gente está discutindo essa pauta, a gente percebe que parece que é basicamente um jogo de forças político, né? Então, a gente tem feito a nossa parte para defender essa bandeira nas negociações com o governo, porque, infelizmente, o sistema judiciário não tem, né, de alguma forma, garantido esses direitos aos trabalhadores, né, e aos aposentados. O judiciário, ele faz parte, né, da estrutura e da própria manutenção do neoliberalismo. Então, as decisões, elas são sempre com o intuito de proteger o capital, de proteger o orçamento público e de restringir os direitos dos trabalhadores, né? Então, esse encampamento político, a disputa com o governo, né, as tentativas de negociação coletiva, como a doutora Marta mencionou, são importantíssimas para que a gente avance não apenas na concessão de novos direitos, mas na garantia daquilo que já foi posto, daquilo que já existe hoje em dia, para que isso não seja modificado, né? Então, a atuação do sindicato é importantíssima por isso, para que a gente consiga frear o máximo possível as modificações e consiga avançar dentro, né, das possibilidades que são permitidas para a garantia de direitos futuros. Certo. Pessoal, a gente se encaminha para o final. Eu passo a palavra para nossos colegas da GPREV para fazerem sua fala final. Já reporto uma última pergunta do chat aqui. O Ayrton está perguntando se o mapa de tempo de contribuição do portal do servidor, se ele é confiável. Então, se vocês quiserem comentar um pouquinho essa pergunta do professor, e já peço também que vocês façam, né, as suas palavras finais também na contribuição aqui no nosso debate. Não, gente, ele não é confiável, hoje ele não é confiável, mas o servidor pode ir no RH, conversar com o RH da UEMS e pedir, o RH ele faz o mapa, ele monta o mapa no Excel mesmo ali, eles montam o mapa para todos os servidores que forem solicitar, mas realmente aquele do portal lá, ele não é confiável ainda. Finalizando a minha fala aqui, eu queria falar um pouquinho, a gente sabe que não são boas notícias, né, quando a gente traz o que está acontecendo com a reforma, quais são as novas regras, a pessoa começa a fazer o cálculo e vê que vai demorar muito mais para ela se aposentar, né. Só queria salientar, eu acho que todo mundo sabe, né, mas é importante frisar, nós copiamos quase toda a reforma federal, então, assim, essas ideias da reforma, das idades de cálculo para aposentadoria, o cálculo do que foi feito com a pensão, nada foi planejado pelo governo do estado, né? Foi uma reforma que veio federal, ela veio de cima para baixo, foi a emenda constitucional, né, de 2019, e o nosso estado aderiu, assim como quase todos os FPPS, porque a gente sabe que está quase todo mundo deficitário, né? Mas não foi uma reforma do Estado, certo? E, eu não sei se vocês têm acompanhado, talvez o doutor Leandro sim, essa reforma, ela está com vários artigos sendo objeto de ADI do Supremo, entendeu? A gente nem chegou a falar aqui, eu não trouxe o tema, porque essa reforma foi muito ampla, né, mas ainda nós temos a questão dos acúmulos de benefício. Faixas de redução quando não tem acúmulo de benefício, né, de aposentadoria com pensão, de pensão com pensão. Então, vários temas, inclusive esse, está sendo objeto de ADI no Supremo. Inclusive, recentemente, eu não sei se foi no último mês, mas foi bem recente, tem uma decisão do Supremo favorável aos servidores sobre a aplicação das faixas de redução quando tem acúmulo de benefício. Quero agradecer a oportunidade e nos colocar à disposição de todos. A Natália vai disponibilizar os slides, as apresentações, inclusive tem os contatos, tá? Mais uma vez, me coloco à disposição. Estamos aqui na GPREV também, quem quiser vir nos visitar, a gente vai ficar feliz em receber. Bom, gostaria de agradecer também a oportunidade de dizer como gerente de análise de benefício, um dos primeiros setores que o processo chega, que nós estamos à disposição dos servidores, temos um ótimo relacionamento com os recursos humanos da UEMS,
tá? E estamos à disposição para ajudá-los. Recebemos muitas ligações lá, pedindo ajuda, pedindo uma perspectiva, então estamos disponíveis para vocês, sempre que precisarem. Muito obrigado, Natália, Kemily, Cristiane, por terem, de maneira tão didática, que para nós vão dar essa aula, né, sobre as questões da Previdência aqui do Estado, que não se esgotam, são muitas as questões que ainda continuam, e agradeço também demais ao doutor Leandro, professor Leandro também pela aula, né, e também por trazer a informação qualificada com a perspectiva política. Eu acho que esse também é um norte fundamental para a nossa auto-organização enquanto sindicato, enquanto categoria. Agradeço demais a participação de todas e todos, e também agradeço àqueles que não estão filiados e que também acompanharam e prestigiaram o debate. Fica o convite para a filiação. Quanto mais filiados, mais também fortalecemos a nossa luta, fortalecemos as nossas demandas, e a gente, unidos, né, a gente consegue também compartilhar melhor as informações qualificadas, como essa que a gente teve a oportunidade de fazer hoje. O senhor Leandro, se quiser fazer mais umas palavras finais. Na verdade, eu queria só agradecer, professor, de fato é muito importante, né, que as seções sindicais se mobilizem nesse sentido. Fico feliz que exista essa relação próxima com o Instituto de Previdência, né, fundamental para que o diálogo aconteça, para que as falhas sejam diminuídas, para que a gente não precise, né, judicializar essas questões, porque, como a doutora Marta mencionou, quanto mais a gente conseguir resolver na esfera administrativa, melhor vai ser. Claro, sem prejuízo de que eventuais disputas judiciais aconteçam, porque, né, faz parte do jogo, mas é muito importante, né, ter essa relação direta e tranquila com o Instituto de Previdência, né, sempre em prol do direito dos servidores. Mas queria agradecer, espero que na próxima a gente se encontre presencialmente, será um prazer participar de todas as incursões que vocês proporcionarem aos servidores. Muito obrigado pelo convite. Agradeço também, doutora Marta, por ter intermediado esse contato importantíssimo com as colegas da GPREV, a nossa assessoria jurídica que atende, né, presencialmente em Dourados e Campo Grande, também pode atender remotamente colegas que estão nas unidades, e também, né, na medida do possível, pode ir colaborando também com os nossos filiadas e filiados nesses cálculos de previdência que inquietam a todo mundo, né. Mais uma vez, agradeço a todas e todos pela participação, né, acabamos extrapolando aqui 1h30, fomos para 2 horas de reunião, mas como foi muito fluido, né, as informações são tão importantes, acho que a gente poderia até se estender por mais tempo, não para dormir tranquilos, porque ninguém vai dormir tranquilo aqui, mas pelo menos para a gente ter as informações o máximo possível qualificadas, para pelo menos saber o que pode acontecer conosco e também o que é preciso que a gente saiba para poder se organizar e lutar pelos nossos direitos previdenciários. Mais uma vez, obrigado a todos, obrigado a Érica, que está ainda também, a Luciana, nossa vice-presidente do ANDES, que também acompanhou, né, aqui da Regional Pantanal. Então, muito obrigado a todas e todas. Essa gravação ficará disponível depois no YouTube também para socializar e compartilhar com os colegas. Obrigado, gente.